Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Omnicare Podcast. Podcast que falamos sobre saúde, performance e empreendedorismo na área da saúde. É isso aí, e hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo, de certa forma, porque nós vamos falar de carreira, né? Me formei, e agora? Esse é um título, né, que a gente deixou pro episódio, e é um título que até é um projeto que eu tive um tempo atrás com um colega, mas que a gente nunca colocou em prática. Talvez daqui a algum tempo a gente consiga tirar isso do papel, ou colocar isso no papel, né? Que era, na verdade, o nosso objetivo. Mas, enfim, é um episódio para quem está aí durante o período de graduação, né? Para quem está saindo da graduação, para quem é recém-formado, ou para quem está fazendo também uma transição de carreira. Pode ser uma ideia nesse sentido para direcionar um pouco algumas coisas, dar algumas dicas e conseguir crescer juntos nesse sentido. É isso aí. É pensar que nesse momento, esse processo, né, essa fase que você se sente perdido não é fracasso, né? O que a gente tem que entender que é uma transição, é uma direção que nós vamos mudar de rota. Só isso. Sim. Não necessariamente, né? Já pensando aqui no indivíduo que formou, é comum a gente sair um pouco da área, né, de atuação que a gente gosta. Sim. Então, às vezes você ter algo para você ter um pouco mais de segurança no início é algo interessante para que você depois vai construindo o caminho e indo de volta para o trilho. Nós iniciamos mas uma conversa lá no primeiro episódio. Se você assistiu o primeiro episódio, você vai lembrar. Segundo episódio, desculpa. E falamos disso, né, da trajetória de ambos, que a minha, por exemplo, como de muitos acontece, iniciou lá no Pilates. E eu não me via atendendo no Pilates somente, né, sem atender em consultório, sem atender com a área esportiva, enfim, não me via atendendo no Pilates. Porém, foi um meio de iniciar, né, no mercado de trabalho. Então, sim, é algo que é interessante entender que nesse momento nós não vamos errar, né, digamos assim, continuar errando durante toda a trajetória, mas nesse momento é um momento bem crucial de alguns erros que são importantes para que você alavanque. Sim, eu gosto de fazer uma analogia desse período de carreira, que é uma analogia que eu uso até para mim, né? Porque eu também, como você comentou, no início não trabalhei diretamente na minha área. Mas vamos pensar que você está num rio e você, que está ouvindo aqui, né, na maioria das pessoas, precisa ganhar dinheiro, precisa sobreviver. Então você precisa nadar, você precisa sobreviver nesse rio que está com a correnteza muito forte. E aí você está esperando, sei lá, um barco, uma embarcação passar, mas não é sempre que isso acontece. Mas talvez passe ali um galho, um tronco, para você se segurar por algum período. Então você segurar firme nesse tronco, lá ele, né? Você se segurar por algum período, para conseguir nadar, para conseguir chegar na margem, para sobreviver e conseguir depois pensar em estratégias, é uma primeira forma de você sobreviver. Para até você estocar energia, digamos assim. Você conseguir sobreviver e depois pensar nisso e pensando em planos para você sair daquele tronco e conseguir construir um barco, né? Conseguir construir algo mais sólido para você ou algo que você goste mais. Então para mim faz muito sentido essa analogia. Eu gosto de usar às vezes algumas analogias para pensar nisso. Eu acho que uma grande dificuldade que a gente tem, eu estava pensando aqui antes da gente gravar, o quanto a gente não pensa em carreira na graduação. Ah, sim. Nem um pouco. Eu sou um cara muito crítico. Até porque eu acho que não é questão de nós não pensarmos, mas nós não temos nenhum estímulo a pensar. Então, até seja um professor, seja uma cadeira, seja um estímulo externo, né, de
algum professor que você teve no meio do caminho e que não tem mais contato dentro de sala de aula, mas que você tem alguma conversa, né, fora, te dar esse estímulo, né, de você talvez, pense talvez em, se você não pensa em abrir uma empresa, uma clínica, pensa talvez em seguir talvez um caminho assim, talvez seguir outra coisa assim. Então, essas trocas, elas são importantes, e não tendo essas trocas, não tendo esse estímulo, acho que isso dificulta a gente pensar na própria trajetória, jornada, transição. Sim, eu sou um cara muito crítico a várias coisas da universidade. Uma porque eu tô inserido, né, ainda no ambiente acadêmico, então eu gosto de pensar do lado educacional da coisa. E também refletir sobre as experiências que eu tive durante a graduação. E as conversas, né, que a gente tem com outros profissionais também, você também, que é pouco estimulado nesse sentido durante a graduação. Em média, né, as universidades elas têm uma cadeira, uma disciplina que é de administração, de empreendedorismo, mas que no final das contas, ela pouco ensina a gente a realidade e não nos dá projeções ou pensamento crítico sobre a carreira. Quando tem, ainda é muito escasso, né? Vou dar um exemplo do que acontece a maioria das vezes. E foi, inclusive, um exemplo que a gente foi outro dia numa palestra, né? O quanto que você... Ok, qual é a sua área aí de atuação? O que tem que fazer, geralmente, né, nessa disciplina? Você vai lá, faz ou sozinho ou individual, aí você tem que montar uma clínica. Exatamente, eu ia falar exatamente isso. Aí, ok, você é da esportiva, monta lá uma clínica desportiva, você é da respiratória, monta lá uma clínica cardiorrespiratória, você é da neuro, bem livre, o que precisa lá na neuro, então você vai meio que pesquisar os conhecimentos. Mesmo pesquisando, você vai colocando só um achismo, né? Então, você coloca, eu quero uma clínica de tantos andares, com tantos consultórios, com tantos profissionais, numa área... No início é muito sozinho, né? Numa área, digamos assim, na área que você quer, né, de localização que você quer, e aí você nem imagina o quanto de contas que tem para pagar, de burocracias que tem que fazer, porque a gente também não tem essa orientação. Sim, a gente não tá aqui para desanimar ninguém. Não é desanimar, mas é para entender esse processo que acontece. E o que acontece? Vai lá e beleza, montou sua clínica. Isso. Aí eu lembro, né, a minha lá na época, precisava em média aqui, uns 30 mil reais dá pra montar. Não, exatamente, ainda tem isso, né, de quanto que você vai ter que era ali, investir. Tem ali uma esteira, né, o cara é mais esportivo, não tinha muitos equipamentos, 30 mil reais dava pra montar ali. Beleza, 30 mil reais. E aí? Imagina você... Exatamente, aí o que você vai fazer? Saindo para aquele projeto que você montou lá, pelo menos comigo foi lá no início da graduação, foi acho que quarta, quinta fase. Eu tive no não tinha a mínima noção ainda do que realmente precisava para uma clínica. E aí, né? Imagina você sair daquilo com aquele projeto. Vou alugar uma sala, vou tentar trazer pacientes para dentro, vou ter que talvez contratar uma secretária, vou buscar estratégias, o quanto de caixa que eu tenho que ter para que no início do mês eu consiga pagar o aluguel de novo, mesmo que ainda esteja operando no negativo, que é uma realidade. Além dos impostos que tem que pagar, além de algumas outras burocracias que tem que realizar antes de você abrir o próprio negócio, né? Não é a questão de a gente desmotivar ninguém e nem, de certa forma, desanimar, né, nessa primeira empolgação que até nós tivemos em relação a essas aulas, por exemplo. Mas é entender a realidade, que nós não temos um bom direcionamento para que a gente consiga, né, dar continuidade em relação a isso. E eu já vou levar de novo a conversa para a ideia de plano de carreira, mas como a gente falou de direcionamento e um pouco mais da área de administração própria do próprio negócio, durante a graduação a gente ainda é estimulado a que o paciente, a gente torce às vezes o paciente não vir. Calma, eu não sou uma pessoa, mas isso acontece constantemente. Nossa área, fisioterapia, na medicina acontece muito, os indivíduos da psicologia também, em todas as graduações da área da saúde, na qual nós precisamos atender pacientes. Por quê? Vou explicar por quê. Deixa eu ver, Sara, onde que você fez os estágios da sua graduação?
estágio da clínica. Na clínica escola da Clínica universidade. escola, os pacientes vinham de onde? Direto de lá, né? Ele já tinha uma lista prévia que eles chamavam pra... Mas é via SUS? Via SUS. Via SUS, provavelmente. Nós também. Na universidade, os pacientes vinham via SUS. Então a demanda ela é muito alta. Aquele é um paciente que vai para ser atendido. Sim. Se ele não for, vai ter outro na fila esperando para pegar o lugar dele. Então, do ponto de vista de realidade fora dali, é um ambiente completamente diferente. E quando não é SUS, a taxa que é paga para os atendimentos em clínica, escola, é muito baixa. Então sempre tem demandas, né? Sempre tem demandas. Então tem demanda. Eu não preciso me preocupar com marketing, com experiência do paciente, com a experiência pontualidade. do paciente nem é falada. Experiência zero. Experiência nem é comunicada. Não tem experiência. No máximo é o bom dia. E olha lá. Eu lembro que eu até pensava um pouco isso, né, durante a graduação, que eu ia um pouco mais arrumado do que a média dos colegas, eu era zoado. Uhum. Mas eu falava, cara, vamos pensar o seguinte, a gente está atendendo aqui idosas, pessoas meia idade. Se fosse a minha mãe sendo atendida aqui, eu gostaria que, no mínimo, o profissional que está atendendo ela esteja apresentável. Porque eu sou da área esportiva. Sim. E todo mundo lá que era da área esportiva ia, né, eu tô aqui mais confortável. Ia mais ou menos com a roupa que eu tô. Eu ia com uma calça jeans e um sapatênis, um mocassim, alguma coisa, nem era grandes coisas. Mas estava mais apresentável, porque eu queria, pelo menos... Eu sou jovem, né? Eu era jovem. Passar mais credibilidade no meu atendimento. Então eu já pensava um pouco nesse sentido. E a gente não era muito estimulado a isso, mas são coisas que vêm com aquilo que a gente aprende externamente a graduação, né? Coisas que a gente vai debatendo. Isso até era algo que eu falava bastante na época com o Fábio Dominski no laboratório, que a gente nosso laboratório Lagrário é um pouco mais arrumada, que não é nem mais arrumada, mas é que a gente estava no centro de fisioterapia e educação física. Todo mundo ia com a roupa mais confortável possível. Sim, legging e roupas de moletom, Então, se a gente estava de calça jeans, de sapatênis, de gola polo, já estava muito arrumado. Sim, com certeza. Se tivesse com um blazer, então esquece. Uma vez eu entrei com um blazer, nunca esqueço. Eu entrei com um blazer lá na clínica, o Nicolas, colega meu, se rachou de rir lá. O blazer daí já é nível assim, é pós-doc, né? Dando aula, assim, já é outro nível. Mas eu mantive a postura lá, sem rir, me segurando pra rir, mas sem rir. Porque depois olhando de fora tava um pouco engraçado, assim, né? Mas, enfim, eu acho que eu saí um pouco do assunto. Isso, sobre a experiência do paciente, cliente. Isso. Então a gente é pouco estimulado a pensar nesses assuntos, porque a gente tem uma demanda que vem muito fácil. E a maioria das pessoas que saem da graduação na nossa área não vão trabalhar no SUS. Não vão trabalhar em hospitais de SUS, em unidade básica de saúde, porque a demanda de profissionais ela é menor. Sim, elas vão para ambiente particular. Sim, e até porque quando você vai para algum hospital para trabalhar de plantão, enfim, você precisa passar por um concurso e isso leva um tempo, né? Então, muitas vezes, assim, especialmente na nossa área, essa parte hospitalária, mas no início, assim, não é tão frequente, né? Isso acontecer. No estágio hospitalar. No estágio, sim. No estágio. É um ambiente que ele é mais parecido com quem vai trabalhar no hospital. Isso, exatamente. Sim. Mas no ambulatorial, né, na clínica em si, não, é bem diferente. É um ambiente que ele é diferente. Né, porque a realidade dos pacientes ela é diferente. Sim. Então, a gente precisa pensar... Então, isso que eu falei acontece, tá? Colega, às vezes... Nossa, o paciente não tá atrasado, acho que não vai vir. Eu já me peguei nessa situação, já fiz isso. Já ouvi pessoas referências no país falando isso. Imagina, você vai ter um tempo livre que você geralmente não teria, digamos assim, para, sei lá, organizar o prontuário de outro paciente, para escrever a evolução, você vai ter um tempo livre ali. Para respirar um pouco. Para respirar um pouco, comer alguma coisa. Então, assim, do ponto de vista técnico em si, a graduação ela nos ensina bastante coisa. Assim, como mobilizar um joelho, como fortalecer um quadríceps. Isso é muito bom, mas do ponto de vista
de outras habilidades para a gente poder desenvolver, isso peca bastante e aí abre, né, para que a gente consiga falar um pouco mais sobre esse assunto. E aí, eu estava falando da disciplina, é uma disciplina que ela é muito pensada nisso, né, de, administração. Que no final não é uma administração, porque ela não fala nada de construção de alvará, de pagamento de impostos, pagamento de unidade. Não, é uma disciplina para você montar um projeto. É quase uma disciplina de arquitetura ou de design de interiores. Acho que até a minha não teve o nome como administração, foi um projeto empresarial, algo assim. Que faz mais sentido. Que foi algo do tipo, assim, o nome. Então, realmente era isso. E faltava muita coisa ainda por trás. Muita coisa por trás. E o que a gente vê muito também é muitos professores mesmo, doutores, mestrandos, enfim, que estão ali dentro, mas que não tem mais aquela... ou está muito na docência, né? Então não tem a prática, ou não teve essa experiência de montar o próprio negócio, por exemplo. Então isso também, de certa forma, para quem quer montar um próprio negócio. É difícil você ensinar algo que você não passou, né? Exatamente, dificulta. Muito difícil. E aí, a disciplina em si, ela vai pouco fazer você pensar sobre carreira. A graduação faz a gente pensar pouco sobre carreira. Sim, na verdade é você idealizar uma carreira. Você às vezes se espelha em algumas pessoas. Se espelhar e sonhar, porque querendo ou não você vai se espelhar, mas você não vai conseguir ter aquela carreira. Você não vai, até um dia pode ter, mas eu digo assim, naquele momento não vai ter aquela carreira. Então, de certa forma, é um sonho que você vai querer conquistar. Mas como você vai conquistar aquilo? E aí a gente não tem esse direcionamento. Exatamente, quais os caminhos trilhados. Quais os caminhos, exatamente. Então a gente precisa pensar em planos de carreira, né? A gente está falando aqui com alunos recém-formados, quais são as possibilidades que a gente tem quando a gente se forma? Se a gente for pensar hospitais, assim, de você talvez tentar um concurso, alguma coisa assim. Vamos pensar... Não só hospitais, desculpa, eu falei um pouco mais tarde o AUBS, né, que você também já iniciou. Isso, vamos pensar em ambiente público, privado. Público-privado, a gente tem duas possibilidades. Você quer trabalhar em uma unidade de saúde? Vai passar em um concurso, no mínimo vai ficar em processos seletivos. Você quer trabalhar em um hospital que é um hospital público, um hospital de referência? Residência. Tem possibilidade de você fazer residência também, para depois prestar algum concurso também, isso facilita. Então depende um pouco do seu objetivo. Se você é um cara de determinadas áreas, sim. Se você é um cara da respiratória, que quer trabalhar no hospital, você vai ter que passar por um processo. Assim, em algum momento você talvez fique ali fazendo plantões e tal, mas provavelmente você vai tentar estudar para passar em um concurso, alguma coisa desse tipo. Já o privado, ou você empreende, ou você vai trabalhar em alguma outra clínica, pensando aí, depende da área, né? No ambulatorial. Do ambulatorial, desculpa. Isso. No ambiente ambulatorial, você pode passar em algum curso, trabalhar no posto de saúde, uma unidade básica de saúde. Você pode trabalhar em uma clínica ou tentar abrir a sua. Exato. E aí que tá, né? Dentro desses modelos, e claro, né, tem as outras áreas, igual a gente já comentou, você pode ser da esportiva, tentar trabalhar em um clube. Tem isso. Né, se você gosta de carreira militar, tentar um concurso, né, nessa área. Da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Isso. Mas aí você fica dependendo a momentos que haverão aberturas de edital. Uhum. Se você quer seguir uma carreira acadêmica, é o meio acadêmico, né? Mestrado, doutorado. E se você quer trabalhar em pesquisa ou área de docência, você vai passar em um concurso público numa universidade. Isso até é um tema para a gente falar depois sobre o ambiente acadêmico e o ambiente não acadêmico, né? Mas só para a gente não esquecer que tá falando mesmo. Então você vai ter as possibilidades, né? Ou você vai tentar passar em um concurso em algumas áreas, ou você vai trabalhar com alguém, vou chamar de com alguém em vez de para alguém, em uma clínica, um ambiente ambulatorial. Ou até, que acontece muito de forma inicial, né? Assim que você se formou, o atendimento a domicílio, né? Também. Isso acontece bastante.
tanto o domicílio quanto o Pilates. Então são dois ramos, né? Duas portas de entrada para o mercado de trabalho. Sim, também. Que aí entra na parte, né? Principalmente a domicílio, como profissional autônomo, né? Isso. Então a gente se enxergar como profissional autônomo é fundamental. Para mim, eu não tinha a menor ideia de como que era até me formar os modelos de clínicas de pagamentos. Sim, não fazia nem ideia também. Não tinha a menor ideia. Eu imaginava que eu ia me formar e ia trabalhar para alguém, como se pra fosse mim, um CLT. CLT. Férias, 13º, fundo de garantia, né? Os benefícios que a galera chama. Sim. Que no fundo não são lá muitos benefícios, mas enfim, eu tinha muito essa ideia. Então eu estagiava em uma clínica. Para mim, os profissionais que estavam lá, eles eram CLT, mas não eram. Depois estagiei em uma outra clínica também, mesma coisa. Eu iniciei realmente a entender esse processo de pagamento, por exemplo, de remuneração, quando eu fui atender pro Pilates. Aí o Pilates é uma forma, né? E aí depois, quando você vai ter outras experiências, você vai entendendo outras, mas durante a faculdade você não tem essa parada. Aí, né, eu fui trabalhar em uma outra clínica, depois que eu me formei, você tem que emitir nota e tal. Ainda tem assim? Ainda tem isso, exatamente. Daí vamos lá, eu tenho que emitir nota, eu como profissional autônomo que estou trabalhando, prestando serviço, esse é o termo correto, tá? Estou prestando serviço a uma clínica. De serviço. Por quê? E você é PF, pessoa física? Não, pô. Não, nesse momento, porque você pode ser pessoa física e pessoa jurídica, né? Então tem que dividir essa parte. Seria pessoa jurídica, no caso. Isso. É isso que eu quero dizer. E o que acontece? Então eu, como prestador de serviço, eu tenho que ter um contador, eu tenho que abrir um CNPJ, né, e ter um contador automaticamente. E lembrar que esse CNPJ não pode ser MEI. Nós não podemos ser MEI. Isso. Então, de certa forma, já muda. Você abre no Simples, então você já paga um pouco mais de imposto. Exatamente. Agora, né, 2026 vai ter algumas mudanças ali referente ao MEI e tal, não sei exatamente como vai ser, mas a gente segue dentro do dentro do CREFITO, ele mudou algumas questões em relação ali até pagamento interno de anuidade, se você é PJ e não tem sociedade, algo assim. Então tá mudando, algumas coisas estão mudando para você tentar pagar um pouco menos. Mas, de certa forma, a gente sempre vai pagar um pouco mais que o MEI. Sim. E aí você fica nessa, né? As possibilidades que você tem. Só que, de verdade, né? A gente já comentou, cara, a nossa profissão, ela nos dá, não só durante a formação, mas depois ali como profissional, as clínicas em geral, elas nos dão pouca possibilidade de crescer. De ser um profissional, de estimular um profissional a ser aquele intraempreendedor, né? Porque o que acontece? Você começa a prestar serviço e é interessante, eu comentei e eu não completei aqui meu raciocínio. Você é um profissional que está como prestador de serviço, você tem um CNPJ, você presta serviço à clínica, você não tem vínculo empregatício, você não é um CLT. Então você não tem, exceto por alguns contratos, mas na maioria dos contratos você não tem exclusividade com aquela clínica. Exatamente. Porém, o que acontece? Uma exclusividade velada. E aqui já trago realidade pra galera, tá? Você não tem exclusividade com aquela clínica, mas se você começar a atender outro local, você vai ser visto com maus olhos. Trago a realidade. Não está em contrato, mas você começa a ser visto com maus olhos. Essa é a realidade. Ou até numa transição de que você está atendendo numa clínica, prestador de serviço, e aí você quer ou tem a possibilidade de você fazer a transição para a sua própria clínica, né, para o seu próprio negócio. Você já vamos garantir que você não vai ser vai ser bem olhado, digamos assim, nesse sentido. E tudo depende, né, como que está em contrato, né? Então é importante que tenha um contrato. Trabalhei em um local onde não tinha contrato. Eu também. Então, ter um contrato ele é fundamental. Porque quando você fecha o acordo, né, tudo lindo, né? Mas o contrato ele surge justamente para que você consiga manter aquele acordo justo para ambas as partes. Até porque nós sabemos que é uma parceria, né, na verdade, entre o profissional é uma prestação de serviço. Prestação de serviço. Exatamente. Você não possui um vínculo empregatício. Então, chamar de chefe,
cara, não é CLT, Exatamente. não é chefe. Se a gente trazer um profissional da clínica aqui para prestar serviço, a gente não é chefe dele. Exatamente, não. Nós temos um vínculo de parceria, é diferente. Exatamente. De colaboração, de crescer ambos, os dois juntos, né? A empresa com o profissional, e não como o vínculo CLT. Você tem que cumprir hora, mesmo quando não tem paciente. A depender do que está em contrato, não pode. Isso pode ser classificado como vínculo empregatício. Sim, exatamente. Então a gente precisa ter muito cuidado, inclusive... Mas, por exemplo, contratos onde você tem ali a prestação de serviço por meio de porcentagem, que é uma realidade, né, que nós temos, e o outro por período, né, ali de atendimentos. Então você vai ter, vou pegar um período de 5 horas, uma manhã, ou até vou pegar uma manhã e uma tarde 2 vezes por semana. Então isso já é um outro também formato. Outros modelos, Outros modelos. Mas aí entra na ideia do profissional autônomo, um pouco mais autônomo do que dependente de um local. Ah, não, sim, com certeza. Com certeza. A gente pode falar mais sobre isso, mas só pode ser tema de outro vídeo, mas só para contextualizar os formatos que então, essas tem. possibilidades. Ok, você vai trabalhar com alguém, prestar serviço, você precisa ter como que é, né, esse prestar serviço com alguém. Porque muitas clínicas, elas vão ter uma demanda de pacientes que, ok, você vai cumprir ali a sua agenda, você vai ter uma agenda mais facilitada, mas às vezes não é o que acontece. Eu estagiava em um local na qual chegou um momento que eu me formar, precisava entender, né? E aí, vou dar sequência aqui ou não? Vou ser promovido, né, para um profissional aqui, colaborador ou não? A clínica não tinha demanda alta nesse sentido, então terminei o estágio, me formei, saí da clínica. Então entender isso é interessante durante a graduação, dependendo do seu objetivo depois de formado. E até entender que mesmo que você entre numa clínica que já tem uma demanda, já tem outros profissionais que estão atendendo naquela clínica, né? As demandas estão daqueles profissionais. Então, quando você entra, por exemplo, você não quer dizer que você vai ter a demanda da clínica diretamente, né? Você é um profissional autônomo, a clínica não tem obrigação de te repassar pacientes, né? Desculpa, pacientes. Então, é natural que no começo tudo é uma construção. Então, aí ali construindo relacionamento, claro que facilita já ter uma clínica com influência nesse sentido de ter, né, pacientes para indicar, por exemplo. Mas Sim. No início, muitas vezes não é isso que acontece. Eu iniciei atendimentos numa clínica que já tem renome, né, na Grande Florianópolis, e no início assim, vamos dizer aí uns 2 meses pelo menos, 2 meses e meio para mais, não tinha paciente que fechava, que conseguia, né? Tava cheio. Lotar, digamos assim, a agenda, né? Não conseguia preencher a agenda. Então é natural que você venha fazer uma consulta. Estava cheio ou não estava cheio? Não estava. Então, tipo, eu não tinha demanda tão alta Sim. quanto a clínica tinha já há muito tempo. Então, isso que a gente tem que deixar bem claro, porque às vezes a gente se espelha num profissional, se espelha numa clínica que já tem renome, por exemplo, e isso não tem nenhum problema. Você admira, você quer buscar ali uma trajetória, né, daquele profissional, daquela clínica, mas você tem que entender a realidade, porque como a gente falou, até ter um contrato, até iniciar de forma prática, é uma realidade. E depois a gente tem que ir vendo para se ajustar Eu acho que desses assuntos, né, como a gente entrou um pouquinho mais agora, dá pra gente discutir aquelas questões da sublocação versus porcentagem. Sim. Em alguns locais, né, as clínicas vão trabalhar, Aí tem uma questão, antes da gente entrar nisso, que são os planos, né? Os planos de saúde, os convênios. Sim. Cara, é a possibilidade, né, de você trabalhar com plano, convênio, você vai ter uma demanda muito mais fácil, muito mais parecida como é na graduação, que a gente comentou, que vem uma demanda muito mais espontânea. Mas o retorno cara, é muito difícil, né? O retorno financeiro, e você conseguir também, além do retorno financeiro, gerar
valor e gerar qualidade naquele atendimento e para aquele indivíduo, né? É muito difícil. Existe uma sucatização no trabalho, né, no plano de saúde. Exatamente. Na qual ali alguns planos vão pagar às vezes 10, 14 reais por aquele atendimento. Então o que você precisa fazer é colocar vários pacientes ao mesmo tempo para preencher uma demanda. Você tem um volume muito alto para que financeiramente vale a pena para a clínica ter aqueles atendimentos. Então precisa ter em média ali uns 3 pacientes por horário, e geralmente os atendimentos são mais reduzidos, 30, 40 minutos, para que consiga ter um volume maior. E aí você pensa, né, a clínica recebe isso dos convênios, quanto que ela passa disso para o profissional? É um valor ainda menor. Então se você é um profissional, e claro, né, trabalhar com plano de saúde pode ser uma possibilidade, igual a gente comentou, né, no início você precisa viver, né, de alguma forma, mas pensar em longevidade. Eu até vi aqui. Se você busca, né, valorização do trabalho, valorização de ser lembrado mesmo, não é nem de preço do trabalho, mas valorização de ser lembrado, né, porque a pessoa busca o seu atendimento não por você, mas porque você atende pelo plano. Vai buscar onde tem o plano dele, a Mil, Unimed. Não precisa citar. Mas eu vou citar porque são planos que são conhecidos, né? Mas também tem outros planos menores. Mas eu digo, por exemplo, são vários. E eles vão buscar o nome do plano. Não, os profissionais que estão ali, eles estão ali só representando o plano de saúde, né? E é, de certa forma, frustrante, né? Porque você vai lá, estuda 5 anos, às vezes um pouco mais, às vezes você faz pós-graduações, especializações, para que você se torne novamente um técnico. Exatamente. Né? Só de reprodução das um técnico técnicas. Que vai lá e faz aquilo que está prescrito. E que muitas vezes, na verdade, nem consegue reproduzir até algumas e muitas das técnicas que aprendeu na faculdade, por exemplo, da terapia manual, que não dá tempo, não tem, é impossível num paciente você tocar nele, num plano de saúde. Às vezes, 3 minutos para mobilizar uma patela. São basicamente cada profissional atender em média ali, vamos dizer, 8 a 10 pacientes por horário? Não, acho que muito. Tem 8? Não, 8 já não é muito. 10 eu não posso falar, mas 8, por exemplo, não é muito, porque eu lembro de até me assustar com esse número na faculdade, a gente teve uma matéria que teve que ir atrás de clínicas e, enfim, e pesquisar e tudo mais, e a gente foi numa clínica de plano de saúde, acho que não era no centro, não lembro agora a localização, e aí eles atendiam, a gente pegou o histórico porque tinha que fazer algumas perguntas e tudo mais, e eles atendiam 8 pessoas por horário. Mas aí tinha mais profissionais? Não, tinha... Não, né, mas assim, cada profissional atendia 8 pessoas, então tipo, tinha 1 ou 2, assim, não era muito grande a clínica, mas no caso, me assustou que um profissional atendia 8 pessoas. 1 para 8? 1 para 8, em um horário. Tá, então tinha 16 pessoas na... Isso me assustou. De 6 a 8 pessoas. Tem que ver porque acho que nem pode, assim, né? Não, mas eu acho... Me assustou na época, pelo assim. Referencial do Crefito é no máximo 3 pacientes. Sim, mas me assustou. A gente até conversou na época na matéria e foi bem assustador, assim. Porque como que já de 3 pacientes já é muito difícil você dar a qualidade. Imagina 6 que seja, 5 que seja. É muito paciente. E aí, não à toa, né, os pacientes ficam repetindo, né? Sim. Eles vão lá, fazem 10 sessões, precisam de uma requisição de 10 sessões, não melhorou nada, repete mais 10 sessões, Sim. mais 10 sessões. Exatamente, o resultado a curto prazo, ele até pode vir, pode acontecer ali, especialmente porque tem condições que a gente já sabe que naturalmente, pelo tempo ali, né, vai ter uma certa melhora. Mas resultados consistentes e a longo prazo a gente não pode esperar de plano. Muito difícil. Isso é algo que dá pra gente falar depois. Eu já li bastante artigos sobre esse modelo, ao invés do modelo Pay for Service, Pay for Performance, né? Onde algumas seguradoras estão tentando fazer um pouco mais isso nos Estados Unidos. Talvez seja algo que daqui para frente não, mas daqui a alguns anos surge no Brasil, das seguradoras, né, os planos pagarem pelo resultado e não pela sessão, porque no final das contas eles pagam as sessões, o paciente faz 30 sessões,
Às vezes nem precisa disso. E ainda, na verdade, é feito as sessões por articulação, né? No caso, então eles têm uma forma ali de colocar no plano que você paga por articulação. Então, tô com dor no joelho, na coluna, e aí começa a fazer, digamos assim, segmentado, né? Não é algo que, por exemplo, no particular, você olha o corpo como um todo, e aí você vai segmentando muito mais o tratamento. E aí, a gente só entrou nos planos, mas pra gente falar dos modelos, né, de pagamentos. A gente tem esse modelo de percentual, pensando em clínicas particulares, porque no final das contas, né, eu atendi um mês numa clínica de plano. No primeiro, segundo dia que eu tava lá, tinha um fisioterapeuta, ele tava falando lá, ele era mais velho, né, dando dicas, né, que eu tava chegando ali. Ele falando, porque no final, né, cara, a gente não quer atender plano a vida toda. A gente quer atender particular. Até é uma porta de entrada, na verdade. Então, para atender particular, na maioria das vezes, existem esses dois modelos. Ok, tem o modelo CLT, que você vai trabalhar em uma clínica, alguma coisa nesse sentido, mas não é o mais comum na nossa área. Os dois modelos mais comuns na nossa área é o modelo de prestação de serviço, né, pela pejotização, e aí ocorre ou por percentual de atendimento, ou por modelo de sublocação de horário. De período. Existem diferenças, né? E aí, acho que para cada tipo de profissional, talvez tenha um tipo de vantagem. Pensando aqui que a gente está falando com um profissional prestador de serviço. Sim. Tá? O modelo de porcentagem, o que a gente tem em média, né? Vamos botar que a sessão é R$100 para facilitar todas as contas. Em média, né, você vai receber metade do valor líquido daquela sessão. Basicamente, pode até pensar uns 35%, 30%. Por aí. Vamos botar uma média de 30% a 40%. Exato. E aí pode depender. Pode ser um modelo da clínica iniciar pagando 30%, dependendo de metas, aumentar um pouco mais. Tudo depende do modelo da clínica. Mas vamos botar aqui em média 35% do atendimento. Então você vai lá, você atendeu 30 pacientes na semana, a R$100 o valor médio de cada sessão. Você tem 30 vezes 100, R$3.000 na semana. É isso? 30 vezes 100. Isso. Né? Você vai receber 30% daquele valor naquela semana. Aí lá no final do mês você vai receber 30% de todos os atendimentos feitos. Esse é um modelo. O outro modelo é o modelo de sublocação, na qual... Só que aí muitas clínicas não aderem, primeiro, porque você não tem consultórios, né? Você tem só as macas. Então é um modelo que não dá para encaixar em todas as clínicas. Por conta disso. Imagina, você tem aqui na nossa sala 4 macas. Como é que você vai sublocar um horário só para maca? Não. Até dá, mas, cara, não é muito legal, né? Você vai receber um paciente para avaliação, mas não tem consultório. Só tem a maca. Muito interessante. Mas tem clínicas que que misturam, né? Um pouco das duas, assim. Então, mas vamos falar do outro, sim. Antes de misturar. A outra é a sublocação. Então, você vai lá e paga um aluguel, subloca um consultório para atender em alguns períodos. Vou atender aqui todas as manhãs. Pagar um valor. Aí você vai lá e paga R$2.000 mensal para atender todas as manhãs uma clínica. Os pacientes que forem para lá naquele horário, ou que você leva, né, ou que vem através da clínica, são seus para aquele horário. Você vai receber direto do paciente. Exatamente. Sem intromissão da clínica nesse sentido. A única coisa que você precisa fazer é pagar os R$2.000 mensais. Então, para quem está começando, geralmente, acaba sendo mais vantajoso a porcentagem, né? Porque você se coloca em uma situação menor de risco, né? Porque... Até porque você não tem capital, às vezes, cara. Os períodos, na verdade, você vai pagar com ou sem paciente ali. Né? Não tem garantia que o paciente vai estar ali, e, né, o percentual também não, mas o percentual você vai pagar pelo atendimento que você fez, né? Vou dizer assim. Sim.
Claro que a longo prazo, né, por exemplo, se você vai ganhando cartela de pacientes, vai construindo, vai preenchendo todos os horários, começa a ficar inviável para você, porque o percentual não vai ficar favorável, vai ser injusto. Começa a deixar muito na vai mesa. começar a deixar muito para a clínica. Porque o que acontece, né? Vamos pensar nesse outro exemplo hipotético. Você paga R$2.000 de uma sublocação. Aí você tem 5 manhãs, por exemplo, de atender. Então você tem 20 horas de trabalho para fazer. Você pode ali um ticket médio de R$100, botei um ticket bem baixo, né? Mas o ticket médio de R$100, 20 horas na semana, 2.000 por semana, 8.000 por mês. Né? Você tem possibilidade de ganhar 8.000 por mês pagando 2. Isso que o ticket fica abaixo do referencial do CREFIT, vamos pensar, eu tô R$200. Só para facilitar as contas. Vou botar 200 então para facilitar. Então, você no mês tira 16 e paga 2. Possibilidade de 16, né? Sim. Claro, uma conta de padeiro aqui, né? Isso, bem. Mas, em contrapartida, se você atender, movimentar de pacientes R$16.000 no mês de uma clínica e no modelo de percentual, você vai receber 30% disso. 35, 40. Então você vai receber R$6, R$7.000. É muito diferente. Então você, se coloca em menos risco, só que se você já tiver com a sua agenda mais cheia, é um modelo que faz mais sentido. Né? Sim. É um modelo que faz mais sentido financeiramente. É as possibilidades, né? Mas aí a gente entrou bastante agora nesse assunto. Eu acho que a gente já separou como um dos temas pra gente entrar mais ainda em um outro episódio, né? Do que desse... sim, de possibilidades, sim. Né? De a gente já entrou um pouco mais, então tá tendo um spoiler do que a gente vai falar. Mas são coisas pra gente pensar e refletir. É importante. É bom pra gente fazer realidade, né? Sim, é importante até porque a gente tá falando bastante sobre o norte, né? Que a gente precisa ter para saber o que a gente vai fazer no primeiro momento que a gente se forma. E até entender que nós somos protagonistas, entender no sentido de internalizar isso, porque a gente vai ter que correr muito atrás. Muito atrás, mesmo que você vá trabalhar numa clínica renomada que tem uma cartela de clientes já há mais de 10 anos, enfim, você tem que correr muito atrás. E correr atrás é ser proativo e entender todas essas outras habilidades que a gente precisa entender além da faculdade, né? Do hard skills, que é a técnica por técnica, mas a questão da experiência do cliente, a questão que a gente ficava falando ali do marketing, da comunicação, do posicionamento, tem toda uma outra questão envolvida, né? Que é além do atendimento técnico, que é o convênio, ele te busca muito, né? Não, nem o técnico. Nem o técnico, né? Porque a gente não consegue aplicar algumas coisas, mas vamos dizer assim, além da qualidade técnica, vamos pensar na experiência do cliente, na comunicação, no posicionamento, no marketing. Tudo isso são habilidades, como se chamam, né? De soft skills, e que a gente não tem o estímulo para a faculdade, que a gente precisa ir atrás depois de formado. A ideia é que a gente traga a realidade, né? Porque... É isso mesmo. A gente pode vender aqui um negócio bonitinho, né? Não existe nada perfeito. Empreendedorismo que tem na internet. Vim aqui botar uma camiseta, uma camisa, aliás. O que mais tem uma calça colada, um cinto brega. Cinto brega, muito. Né? Um LV aqui grandão no cinto. Botar um mocassim, um tupetão. Aqui, né? Ficar falando de empreendedorismo aqui, jargões, coisas bonitas. Sim. Né? Que meritocracia para todo mundo, qualquer um pode. Mas às vezes não dá, cara. Não. Fazer realidade é o nosso propósito aqui dentro do programa. Faz parte entender que não existe perfeição. E perfeição no sentido de você se espelhar em uma pessoa, uma clínica, é importante você ter como inspiração, mas você entender que algumas vezes aquilo ali não é a sua realidade. E não vai ser tão cedo aquela realidade. E tá tudo bem, porque você vai criar a sua própria realidade. Mas você ter uma inspiração é importante, para que você entenda o que você quer também. Né? E até como uma forma, né, independente da área que a gente for seguir, a gente se posicionar é importante. Sim. Autoridade, né? O que a gente quer transmitir, onde a gente quer chegar, qual que é o nosso objetivo
isso vai ser fundamental para o nosso posicionamento. Sim. Porque, goste ou não, você está se posicionando de alguma forma. Se você fica aí postando foto na balada... Aí já tem outra questão, né, que já entra também junto do marketing, que você está falando do posicionamento, em relação a... O Instagram, querendo ou não, é o nosso portfólio. Isso não quer dizer que no Instagram você vai conseguir captar clientes por lá, mas é o nosso portfólio. Porque o cliente entra, seja pelo Google, seja por uma indicação, ele vai até ali nas redes sociais, Facebook, Instagram, especialmente Instagram, né, porque hoje em dia tá mais em alta, e aí vai ver ali, né, se você fala sobre aquilo, se você é formado e é pós-graduado daquilo, enfim, vai ver várias informações. É uma forma, né, de então se posicionar. É uma forma de posicionar, mas aí você entra nesse... Eu queria dar um link sobre esse perfil pessoal e profissional, ou só pessoal, que você tá falando de postar fotos de família, foto de mais pessoal, muito questão de seu lifestyle, vamos dizer assim, da balada, e aí entra esse ponto de posicionamento, de você entender que o seu perfil, na verdade, você não precisa descartar o seu perfil pessoal, não precisa, mas entender que você precisa de um perfil que linke as duas coisas para que você gere conexão com o seu cliente, paciente, e que ele entenda com o que você trabalha, o que você entende, né, daquilo que você trabalha. Exato, né? Porque hoje é muito fácil, né? Eu vim aqui, abrir uma conta no Instagram, rede social, pagar alguém lá do marketing e ficar fazendo postagens frias. Sim. O que é uma lesão no esporte? O que é o ligamento cruzado anterior? Como tratar? 3 dicas. Cara, isso é muito fácil, isso aí qualquer um faz. Agora, o que de fato você quer mostrar para as outras pessoas? Ou o que você é de fato, né? Sim. E muitas vezes no começo da carreira você não está trabalhando com aquela área específica, você não está numa clínica atendendo aqueles pacientes específicos, mas você quer atender aqueles pacientes, você quer estar no meio, então tem que começar a falar um pouco mais sobre aquilo, né? Eu dei um exemplo naquele outro programa que a gente conversou de carreira, na qual eu estava trabalhando na unidade básica de saúde, atendia lá 40 horas, nem podia, alô Crefito, não sei se vocês já corrigiram isso. Mas, denúncia. Na época aí que tá, né? Mas enfim, não vou entrar aqui no assunto. Entrei em contato com o jurídico, né? Porque na nossa profissão, né, a gente tem regulamentado para serviços públicos trabalhar 30 horas, lá estava trabalhando 40, enfim. Esse é um outro ponto que, assim, a gente vai fugir de certa forma, mas rapidinho, mas que a gente precisa estar ligado ao jurídico. E muitas vezes a gente sai da faculdade, vai para a clínica, atende, fica no operacional, e esquece que a gente é PJ, que a gente é uma empresa de certa forma e que a gente precisa saber se posicionar também, tanto com os pacientes quanto com as questões legais, né? As questões legais da clínica onde você trabalha ou até, né, conselhos, enfim. A gente precisa entender sobre isso. Aquele exemplo que eu dei, né? Eu trabalhava lá no posto de saúde, 40 horas, atendia lá de vez em quando alguns pacientes particulares, mas estava toda semana, apesar de trabalhar o maior tempo da semana, 40 horas, com pacientes de unidade básica de saúde, postava conteúdos de lesões no esporte e estava me conectando sempre a indivíduos do esporte, especialmente mais ligados ao futebol. Algum tempo depois veio o convite para trabalhar com futebol. Então, mesmo que você não esteja ainda trabalhando na sua área, ou que você esteja tendo poucos pacientes, posicione-se como alguém que você quer ser. Uhum. Isso é um passo importante. Especialmente você atende poucos pacientes, você tem uma possibilidade de planejamento maior durante aquela semana. Seja para produzir conteúdo, seja para organizar a agenda, seja para estudar algum assunto específico, você precisa ter uma organização maior em relação a isso e se posicionar. Sim. Sobre rede social, eu pessoalmente contra a dividir rede social profissional e pessoal, porque nós somos um indivíduo só. Eu não consigo dissociar o Thiago pessoa física do Thiago pessoa jurídica. Por mais que, tem que ter um equilíbrio, cara, não dá para dividir o que eu sou na minha vida pessoal. Imagina, eu sou um escroto na minha vida pessoal
sou um escroto, preconceituoso, não sei o quê, e vou na minha vida particular, fico pagando de bom sim. Não tem como. Exatamente. São duas vidas que você tenta equilibrar que não tem como. E até são vidas que, obviamente, se complementam, Isso né? é hipotético, tá? Não é a realidade. Mas são vidas que se complementam, entender que a pessoa que está por trás, está olhando o seu perfil, a paciente, o cliente, ele está com alguma dor, ele é uma pessoa, ele é um indivíduo, ele é um ser humano que tem gostos, tem hobbies, tem, enfim, às vezes, especialmente na sua área, vai ser um lifestyle que é próximo do seu, ou se não muito igual, muito semelhante, e aí ele vai se identificar. Então, é algo que é interessante você também dosar essas postagens mais pessoais, porque isso vai conectar ao seu cliente, ao seu paciente. Ele vai gostar de ver que você também pratica um exercício físico, de ver que você também é exemplo para ele naquele, né, vamos pensar no esporte, pensar no exercício físico, pensar na alimentação, enfim. Não, você não é um exemplo de perfeição, porque assim que a gente sai da faculdade, a gente tem uma certa pressão, de certa forma, assim, né? Não, você é um exemplo de profissional que você tem uma autoridade naquele assunto e que você coloca em prática, né? Eu espero do fundo do meu coração que você seja um exemplo naquela área, né? O exemplo é de você mostrar para o seu paciente, cliente, público que te segue, que convive com você, que você prega aquilo que você fala e que você faz. Até a gente entra em um outro ponto, ligado aqui ao posicionamento, que é sobre que tipo de profissional você quer posicionar. Ou que tipo de paciente você quer atender. Sim. Porque o que acontece... Atrair, né? Porque o que acontece? Às vezes você está atendendo um número de pacientes legais, mas não é o tipo de paciente que você busca. O perfil que... Por exemplo, eu quero cada vez mais trabalhar com atleta, mas boa parte dos meus pacientes hoje não são atletas de fato. Ok, para mim tudo bem. Eu prefiro trabalhar com atletas? Prefiro. Então meus conteúdos são muito mais ligados a esses indivíduos. Sim. Eu quero trabalhar com mais pacientes corredores. Talvez você tenha que ir nichando um pouco mais, né? Sendo cada vez mais especialista naquele assunto e afunilando mais para atrair esse tipo de público. Por exemplo, você quer trabalhar com corredores, ou triatletas, ou nadadores, ou crossfiteiros, mas você não pratica exercício físico direito, ou você não está no mesmo ambiente que eles. Isso é importante. E existe... Porque você vai criar relacionamentos com essas pessoas. Então, se você quer trabalhar com crossfit, não que você é obrigado a estar no crossfit, treinando crossfit, mas você estar no meio daquele público é importante, nem que seja também, além se você gosta de treinar, ok, ótimo, melhor ainda. Não gosto muito, mas eu gosto de trabalhar com ali, às vezes, mão na massa mesmo, no recovery, vai fundo realmente para realmente estar nesse ambiente. Sim, e existe, né, até do ponto de vista de especialidade mesmo, né? Não só a questão de se posicionar nas redes sociais ou de network. Em termos generalista e na especialidade que a gente ia falar. Exatamente, né? Você vai mais para um lado generalista ou especialista? O que você pensa sobre isso? Só pra gente... A gente entender que, assim, logo que a gente se forma, a gente vai ser, de qualquer forma, um generalista. E eu acho que... A graduação é para isso. A graduação é para isso. E é entender também, o generalista não descarta, ou o especialista, digamos assim, que você precisa, depois que você for um especialista, você precisa continuar vendo o ser humano de forma integral. A gente precisa entender as outras coisas ainda, né? Entender a separar essas coisas. Não quer dizer que você virou um especialista que você só olha para um dedo do pé, um joelho, um ombro, enfim, né? Mas no começo do mercado de trabalho, depois da faculdade, é natural que você, por um bom período, e eu digo um bom período, às vezes até 3 anos, 2 anos ali, que é o momento que você vai de pós-formado, que você vai começar a conseguir entender, se vai para uma pós-graduação, para o mestrado, enfim, que daí você ainda vai ser generalista. Mas não quer dizer que você, sendo generalista, você não possa buscar se posicionar para alguma área que você queira ser especialista, né? Aí, claro, depois buscar pós-graduações, mestrado, doutorado, enfim, como você quer se posicionar mais especialista naquela área. Sim.
Eu acho que eu tô indo para cada vez tentando nichar um pouco mais. Nichar é um termo que usam mais, né? Mas ser o mais especialista em um determinado assunto. Exato. Mas não dá pra gente abandonar o restante, né? Entender eu não defendo o entorno. Exato, um ou outro, se a gente for pensar. Mas a gente tem que entender que é importante ser, de certa forma, né? Nós somos mais fisioterapeutas. especialista. Exatamente. Eu sou fisioterapeuta esportivo. Exatamente. Eu sou fisioterapeuta osteopata e em busca da área esportiva. Então, entender que a gente tá indo para uma especialidade maior, mas que a gente, na nossa base, tem essa formação. A essência tá fundamental. Ali, né? E aí entender também que cada área dentro da fisioterapia, de certa forma, é uma especialidade, porque vai estar num certo público-alvo, numa área específica, mas a pessoa, o indivíduo que você está trabalhando, ele é um ser humano, ele é um indivíduo integral, que é muito complexo e que tem vários sistemas e que tem várias influências externas e internas. Então, entender que essa base a faculdade não nos ensina exatamente, ela segmenta muito. Por isso que daí a gente vai também pensar, às vezes, até na medicina, que cada vez está mais especializada, fugindo um pouco também desse modelo integral, né, de ser humano, assim. Então, a gente vê muitos médicos também e muito especialistas no dedo mindinho eu tô brincando né, tô só brincando e dando exemplo. Mas é importante, sim, ser especialista, mas não esquecer da essência do ser humano e da fisioterapia. A gente entrou em você citou, né, umas questões ali de pós-graduação, de especialidade, mestrado, doutorado. Isso é um tema para um próximo vídeo mais a fundo. Né? Isso, dá pra gente destrinchar bastante, mas acho que pra gente fechar dá pra dar uma pincelada aqui, né? Claro, né, se você quer ir para o mundo acadêmico, não tem outro caminho. Mestrado, doutorado, talvez o pós-doutorado, e aí for dar aula, né, em alguma universidade, prestar concurso ou seguir carreira em alguma universidade particular. Fazer intercâmbios. Esse é o caminho, Se você quer trabalhar com pesquisa, vai ser através da universidade pública, né, que é onde tem mais fomento de pesquisa. Só que eu sou um grande crítico, apesar de estar fazendo doutorado, o perfil dos pós-graduandos de mestrado e doutorado que eu vejo aqui no Brasil. Por quê? Porque a gente sabe, é uma média, né, que os profissionais que têm mestrado ganham mais do que os profissionais que não têm. Os profissionais que têm doutorado ganham mais do que os profissionais que têm mestrado. Ok, isso é uma média e é meio que lógico, né? Só que talvez seja duro. Talvez doa. O que eu percebo, tá? Se você tá indo, tô apontando ele pra você. Se você tá indo pro mestrado, saindo da graduação e tá indo pro mestrado, porque você não sabe o que fazer, cara, você tem que sair da bolha. Talvez seja um tiro no pé. Você tem que sair da bolha e conhecer outras áreas. Porque o que eu vejo de pessoas, vi muitos colegas, muitos e muitas colegas, que se formaram em períodos próximos do meu, que não tinham um traquejo de atendimentos, que foram seguir a carreira acadêmica. Sim. E esses profissionais são os profissionais que vão dar aula. Sim. Daqui a alguns anos. Então, se você é um profissional que não sabe o que fazer, e aí por conta disso vai seguir no mundo acadêmico com medo de sair da bolha, tenta fazer outra coisa, cara. Se testa. E até porque nós talvez ali nos formamos no terceirão com 18 anos, basicamente. Aí, vamos dizer 18 anos. Aí você entra numa faculdade, vamos pensar que você entrou na faculdade o mais próximo possível, o mais rápido possível. Você vai se formar ali com seus 20... Vamos dizer, até um pouco mais velho, sei lá, 25, 27 anos. Você ainda é muito novo. Você é novo, se a gente for pensar. Então, é bom ter essas experiências para que você molde o que você realmente quer, né? E aí, com essas experiências, você consegue também sustentar, por exemplo, o mestrado, o doutorado, para dar aulas de excelências boas, que você consiga realmente
de certa forma, integrar, e não é só integrar, mas moldar um ser humano com a parte teórica e científica e de evidências, mas também com a prática, né? Com esses dois lados ali, de duas vivências. Eu sou um cara bem crítico. Eu acho bem interessante. Realmente, se a gente for ver, eu, por exemplo... Opa, desculpa, bati de novo. Eu, por exemplo, tive aulas, assim, com muitos professores que estavam somente na docência, não tinham práticas de clínicas, práticas de, enfim, de atendimentos fora dali, né, da docência prática e cadeira prática. Então isso muda muito a forma como, por experiências, por vivências, por condutas, muda muito a forma de você repassar conhecimento e de você moldar aquele ser humano que vai sair para o mercado de trabalho. Sim, é aquilo que eu comentei. Você ensinar algo que você nunca fez é muito difícil. Exatamente. Então, cara, isso cabe uma discussão muito grande. É algo que, inclusive, eu já falei bastante com um amigo que eu já trabalhei, o Renan, que trabalha hoje no Criciúma, na parte de fisiologia, coordenador de saúde lá no Criciúma. Ele é um cara que fez mestrado, doutorado e está no cenário prático, né? Tá trabalhando com futebol diretamente. Eu fui um cara que sempre me dividi. Eu brinco que eu sou meio híbrido, né? Tomei na academia e tomei na clínica. Então, pro ambiente clínico, eu sempre fui muito teórico, científico, e pro ambiente científico, ambiente acadêmico, eu sempre fui muito prático. Porque o ambiente acadêmico, às vezes, fica muito retórico, né? Muito teria que, mas sem dar soluções de aplicabilidade para quem está, às vezes, na ponta, que precisa daquela pesquisa ou daquele cenário. Inclusive, sobre posicionamento, é uma crítica que eu tenho muito no ambiente acadêmico também. Ninguém se posiciona para quase nada. Não. Tirando as questões políticas, às vezes, né? Mas, digo, posicionamento de rede social mesmo. Não, os professores, especialmente de federais, de estaduais, eles nem têm... Não, low profile extremo. Nem tem Instagram, nem tem redes sociais. Então, a pesquisa que é feita, que às vezes é uma pesquisa de qualidade, que de fato pode mudar o cenário prático de muitos dos indivíduos, em várias áreas, a gente precisa divulgar mais isso. Sim. E aí as redes sociais surgem para isso, o que muitos profissionais falham nesse sentido. É que, na verdade, as redes sociais, querendo ou não, é um reflexo, querendo ou não, né, do seu trabalho, é uma ajuda para posicionamento, mas também tem muita porcaria, né? Muita gente falando besteira, Mas então, aí a habilidade... exatamente, de se posicionar, mas é algo que a gente não vê muito, quer dizer, muito pobre dentro das universidades. Sim, então é a habilidade, eu vejo muitos profissionais, como eu convivo bastante no meio acadêmico, muitos colegas falando, a galera na rede social só fala besteira. Sim. Tá, então abre uma rede social e começa a falar o que não é besteira. Mas é isso que eu quis dizer, assim, eu acho que eles se posicionam nesse sentido porque acham que só não tem muita abertura, talvez. E aí, para muitas pessoas... Mas não, a abertura é a gente que faz, né? E além disso, é o esforço que é o outro esforço que precisa. E para muitas pessoas, se posicionar na rede social é coisa de charlatão. Sim. Só que não é, cara. Às vezes os charlatões conseguem se comunicar melhor. Sim. E aí é o problema. Vem lá o cara do cinto brega, da calça, né, tal. Que na verdade tem muitos, né? Então, assim, para quebrar essa barreira, a gente precisa se posicionar. A gente tem que fazer a nossa parte nesse sentido. Mas, pra gente fechar ali da questão do mundo acadêmico que eu falei, fazer mestrado vale a pena, pós-graduação, eu acho que se você vai para uma especialidade, fazer pós-graduação é importante. Depende do que você busca. Se você busca ser um pouco mais prático, digamos assim, já tem mais atendimentos, clínica, vai para uma pós-graduação, inicialmente. Independente da especialidade que você vai seguir, se você está atendendo pacientes, você precisa fazer uma pós-graduação e você vai para um cenário de especialidade. É importantíssimo. Especializações, elas vão te moldar, né? O básico do básico que você aprendeu na faculdade, ele é algo para te dar um primeiro empurrão. Aí depois tem que ir atrás para buscar realmente mais... E claro, né, buscar uma pós-graduação de qualidade. Hoje tem muitas no mercado, então é importante que haja esse filtro. Muitas online de qualidade. E inclusive, aliás, e falando ali de pós-graduação,
esse é um tipo de pós-graduação. A pós-graduação é estrito sensu, aí é um mestrado. Se você vai para o mundo acadêmico, igual eu comentei, esse é o caminho, mestrado, doutorado, né? Se você é um cara da prática e quer fazer um mestrado, Também. cara, cabe, eu acho que cabe. Não é só para quem quer dar aula ou quer trabalhar com pesquisa. Mas fazer um mestrado, ele te dá uma boa, principalmente para os indivíduos que querem aprender mais ligado à pesquisa e ter um raciocínio crítico maior. Exatamente, o que eu ia falar. É mais para você desenvolver um olhar crítico, assim, né, sobre algumas coisas e refinar um pouco mais o conhecimento teórico nesse sentido para, digamos assim, refletir na prática, aplicar, exatamente. Para aplicar na prática. Então, se você é um profissional da prática, acho que fazer um mestrado é válido. Não é só, igual eu já ouvi, o mestrado é só para quem quer dar aula ou quem quer fazer pesquisa. Não necessariamente. Não. Aí sim, eu acho que o doutorado, para quem está na prática, são 4 anos, geralmente. É uma pesquisa mais longa, exige uma dedicação maior, que para quem está na clínica, eu já não vejo muita viabilidade nesse sentido e muita necessidade. Você tem que entender o seu contexto, a sua realidade naquele momento, né? Então, por exemplo, você é uma moça que já fez pós-graduações, já fez mestrado, você está trabalhando tá atuando em clínicas e você quer ter uma família, você quer gestar, por exemplo, você quer ser mãe. Gestar. Tem essa palavra, né? Você quer ser mãe. Talvez não sei se caiba tanto um doutorado, por exemplo, porque você consegue ter uma gestação com doutorado? Claro que consegue, é possível. A gente tem vários exemplos disso. A questão não é ser possível, a questão é qual é a dedicação que você quer ter, né, exclusiva, porque o doutorado te demanda muito. Eu conheço pessoas que entraram no doutorado só para ter o título, mas que de fato não fizeram o doutorado, sabe? Exatamente. E aí tem a dedicação, porque tudo que você deposita energia, tudo que você deposita uma intenção, você vai ter que se dedicar ali. E ali, por exemplo, no mestrado 2 anos, algumas pós-graduações 2 anos, 2 anos e meio, 1 ano e meio, osteopatia 5 anos, quiropraxia 4 anos e pouquinho, enfim, tudo tem uma dedicação ali, tanto pós-graduação, mestrado, doutorado. Então precisa entender o contexto, o que você quer e a realidade atual. Esse é o ponto. É isso, né? A gente passou de 1 hora. É isso, e esse assunto vai render bastante um outro vídeo. A gente começou com a ideia de ficar gravando coisa de 20 a 30 minutos. É verdade. Tá fluindo. E esse é o terceiro dos 4 que a gente gravou, que passou de 50 minutos. Pois então. Então nos contem aqui embaixo, que acho que dá ali no Spotify, né? Comentem se vocês gostam de formatos assim, mais longos, como que vocês estão achando, é muito importante para nós, para que a gente consiga trazer, né, assuntos e conteúdos de qualidade. Dá o like, se inscreve no canal, compartilha, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.